Olá, pessoal. Vamos concluir o conteúdo onde a gente aborda as tensões ocorridas no Oriente Médio. Então, nós iremos falar sobre uma grande mobilização, né, social, né, uma grande mobilização exatamente popular. Eu falo social exatamente porque envolve a sociedade, então a mobilização popular, né, que ocorre entre o ano de 2010 a 2012. E ocorre em diversos países árabes, né? E esse conjunto de mobilizações, ele se dá exatamente como forma contrária às imposições aos governos totalitários. A governos totalitários que esses países vivenciam ainda hoje, né? Regimes monárquicos e também regimes militaristas. Então, a gente observa aí que nesse período de 2010 a 2012, né, a população ela se mobiliza, né, com o intuito de promover a derrocata desses ditadores, né, que exatamente estavam no poder desses territórios há décadas. E esse movimento, ele ocorre, a Primavera Árabe, ele ocorre de forma simultânea, né, em vários territórios. E aí é importante também frisar que a população desses países elas tinham anseios, né? E também uma das motivações, né, da Primavera Árabe foi exatamente uma maior participação na política e melhores condições socioeconômicas, né, para a população daqueles territórios de uma forma geral. E interessante que o nome Primavera Árabe foi dado em referência à Primavera de Praga. Aí vocês acham, Germana, mas a Primavera de Praga ocorreu lá na década de 60, finalzinho da década de 60, mais precisamente 68, e ocorreu lá na Tchecoslováquia, né, que foi exatamente quando a população da Tchecoslováquia, né, se mobilizou-se para tirar o país da esfera de influência soviética, né, e enfrentou aí o Partido Comunista local. Mas foi exatamente a Primavera de Praga que inspirou, né, exatamente esses povos do Oriente Médio a, a, a se mobilizarem, né, e tirar esses governantes, né, que são governantes totalitários. Então, eu vou compartilhar com vocês agora o conteúdo do livro didático de vocês, que vai exatamente a gente vai conseguir observar no mapa onde foi que ocorreu essas mobilizações, como eu disse a vocês, ocorreram em vários territórios de forma simultânea, e quem eram os ditadores, né? Exatamente de cada território. Então, pessoal, aqui a gente observa, né? Ó, Líbia, Egito, Jordânia, Síria, Tunísia, Iêmen, e aqui, ó, o ditadômetro. Né? Aí a gente vai observar aqui que Bashar al-Assad, né, ele tinha 19 anos no poder quando a população resolveu se mobilizar. Germana, a população conseguiu tirar todos esses ditadores? Não, pessoal. A gente observa que alguns foram depostos, né, inclusive outros renunciaram, né, outros foram mortos, mas alguns deles conseguiram exatamente permanecer. E aí vamos lembrar das aulas anteriores, quando eu falei para vocês exatamente da interferência dos Estados Unidos, né, nesses conflitos, inclusive apoiando governos ditatoriais, porque era de interesse geopolítico estadunidense, certo? Manter esses governos ditatoriais naqueles territórios. E vamos também se lembrar da influência lá da Rússia, né? A ex-URSS, né? Que a Rússia ainda simboliza aí, né? Exatamente interesses contrários aos Estados Unidos. E ainda hoje a gente vivencia esses vestígios da Guerra Fria. Né? Então, aqui nós temos na Jordânia, também 19 anos no poder, né? O rei Hamad, né, há 19 anos também no poder. Na Tunísia, Ben Ali, né, 23 anos no poder, ele foi deposto. Mubarak, 29 anos no poder no Egito, esse renunciou. No Iêmen,
nós vamos ter Saleh, né, 33 anos no poder, foi deposto, e aqui Muammar Gaddafi, né, 42 anos no poder e foi morto. Então aqui a gente tem Líbia, Iêmen, Egito, Tunísia, Bahrein, né, Jordânia e Síria. Né, só para a gente ter ideia aí, né, do ditadômetro. E aí, pessoal, o que a gente pode também elencar, certo, foi que a deflagração ocorreu a partir do final do ano de 2010. Olha só, onde iniciou, né, a Primavera Árabe. Quando um jovem, desesperado por suas péssimas condições de vida, ateou fogo ao próprio corpo. Né? E aí a gente vai observar, né, que foi um movimento marcado, né, por violência, né, por uma violenta repressão, lógico, desses ditadores, né, e aí serviu de combustível, né, para violentos confrontos entre a população, né, exatamente esses ditadores. E aqui nós temos uma imagem, né, da Primavera Árabe, né, no Egito, em 2011. Pessoal, nós temos que fazer menção também, né, que houve casos em que as mobilizações populares elas conseguiram derrubar os governos, como eu disse a vocês, né, como ocorreu na própria Tunísia, no Iêmen, e principalmente no Egito, onde a queda do ditador Murabak, né, que governava o país há mais de 30 anos, ocorreu mesmo após muita violência, fazendo da praça de Tahrir, né, o cenário principal dos confrontos na cidade de Cairo, o principal símbolo da Primavera Árabe. E também o que eu disse a vocês, né, não podemos esquecer a questão do apoio ocidental, né, especialmente do apoio estadunidense, né, aproveitando o contexto para tentar destruir antigos desafetos pan-arabistas. Nós falamos sobre o movimento pan-arabistas. Então, aí a gente vai observar que na Líbia, né, que chegou a ser bombardeada pela OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, antes do ditador antes que o ditador Muammar Gaddafi fosse deposto e morto. Né, outro caso de interferência estadunidense se direcionou-se aos governantes quando se tratava eles apoiavam, né, quando se tratava de aliados, quando esses ditadores se tratavam de aliados políticos, né, dos Estados Unidos, ajudando a reprimir, né, os Estados Unidos ajudavam a reprimir os protestos populares e automaticamente facilitando, né, a manutenção desses ditadores no poder. Assim ocorreu na Arábia Saudita e em Bahrein. Temos que destacar também a situação do Egito, né? A situação do Egito, que ela é emblemática. Né? Após a realização das primeiras eleições presidenciais, o governo eleito acabou sendo deposto em um golpe de Estado conduzido pelas mesmas forças políticas e militares que apoiavam o antigo ditador. A situação do Egito é bem complicada e complexa. Na Líbia, né, a gente vai observar que o país, né, antes de se passar pela Primavera Árabe, ostentava condição de possuir o melhor IDH, né, da África, e atualmente está na situação de crise. Certamente o mundo árabe ainda há de enfrentar, né, todos esses países, né, o mundo árabe ainda há de enfrentar muitos desafios até consolidar, né, até haver uma consolidação política, né, ou melhores condições políticas, democráticas e socioeconômicas, especialmente na Síria, né, que a Síria hoje é o grande problema mundial. É uma área, né, de repulsão, exatamente por conta dos conflitos lá instaurados. E vamos falar sobre a Síria agora. Vamos falar como foi que se deu a guerra na Síria. Para a gente falar da guerra na Síria, né, vamos aqui abordar o mapa. Então, no mapa a gente consegue visualizar aí, né, as áreas de controle que está, né, sobre o poder dos Estados Unidos, o domínio dos turcos, o domínio da Al-Qaeda, né, exatamente os domínios que estão ali no pró-regime e as forças curdas. Vamos entender melhor isso. Pessoal, só para vocês terem ideia, a Síria, ela também foi alvo
de protestos populares iniciada em 2011, durante a Primavera Árabe. Percebendo neles uma oportunidade para enfraquecer o antigo desafeto político regional, Israel e Estados Unidos, né, que são aliados, né, passaram a dar apoio aos manifestantes, que foram duramente reprimidos pelo ditador Bashar al-Assad, desencadeando o início de uma guerra civil e evoluiu para os mais drásticos, completos conflitos da atualidade. E aí nós temos que também lembrar que nesse território, né, nós vamos ter, né, algumas milícias, né, nós vamos ter também a expansão do Estado Islâmico, então vamos entender todo esse contexto. Né, o governo sírio, ele vai receber apoio de quem? Né, se os manifestantes receberam apoio de Israel e dos Estados Unidos, o governo sírio vai receber o apoio do Irã, que vai ser o seu maior aliado regional. E da milícia libanesa, né, ambos, essa milícia libanesa, ela é composta por xiitas, né, portanto, mais afinado ao Assad, né, e no campo diplomático, né, a Rússia, tradicional aliada da Síria desde a Guerra Fria, usa o poder, né, o poder que ela tem dentro da ONU, o poder de veto que ela tem dentro da ONU, para barrar uma ação militar internacional no país. Além do enfrentamento entre as tropas leais do governo e o chamado Exército Livre da Síria, apoiado principalmente pelos Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita, a guerra logo assumiu contornos mais conturbados, tendo em vista a expansão do Estado Islâmico. E o que é o Estado Islâmico? Vamos relembrar, o Estado Islâmico é uma organização muçulmana, né, de orientação salafita e sunita extremista, que pretende criar um grande califado sunita, né, com autoridade sobre todos os povos muçulmanos. Então, isso é o Estado Islâmico. E para poder atingir esse objetivo, eles são capazes de tudo. Eles são capazes de praticar atentados terroristas, como nós já vimos vários, né, na Europa, nos Estados Unidos, no próprio Oriente Médio. Eles são capazes também, certo, de doarem a própria vida, né, nesses atentados. Então, eles são capazes de tudo para poder concretizar, né, o seu objetivo, que o seu objetivo é exatamente expandir essa autoridade sobre todos os povos muçulmanos, né? Então, a gente vai observar aí que a expansão do Estado Islâmico, em boa parte da porção setentrional exatamente da Síria, né, a partir de 2014, ele também, essa expansão, né, vai contribuir para o acirramento do conflito. A tensão nessa porção do território sírio trouxe à guerra também os curdos, os povos curdos. Né? Formou-se aí a Unidade de Proteção do Povo Curdo, cuja mobilização militar envolveu a Turquia, né, preocupada simultaneamente com a expansão do Estado Islâmico e com o levante militar curdo. Então, pessoal, uma situação assim de muita instabilidade. Né? Os primeiros anos de guerra civil na Síria pareciam indicar a queda de Assad. E pareciam indicar que a queda do Assad era uma questão de tempo. Né? Por outro lado, o Estado Islâmico expandia-se cada vez mais no território. No entanto, a partir de 2015, a Rússia passou a realizar operações militares por meio de bombardeios aéreos, alegando estar atacando apenas o Estado Islâmico, mas também atingindo alvos estratégicos do Exército Livre da Síria e, com isso, revigorando as forças de al-Assad. Em 2017, foi a vez do recém-possado presidente estadunidense, Donald Trump. Aqui a gente vê a expansão do fascismo, né, mas que o povo dos Estados Unidos barrou, interferir na região a ordenar um bombardeio, certo, a uma base militar síria em retaliação ao suposto ataque químico, né, que nunca foi reconhecido, né, pelo governo sírio e que alega ter havido uma explosão em um depósito de armas químicas pertencente aos seus opositores. São nada mais, nada menos do que uma década de guerra. O cenário é desolador.
né, sem qualquer prognóstico de definição ou de cessar-fogo. Além dos atores principais, há enorme fragmentação em pequenos grupos paramilitares atuando no confronto, em todos os lados. Há também uma participação de milhares de milicianos mercenários. O Estado Islâmico se viu enfraquecido, debilitado pelos bombardeios russos e pelas ações militares terrestres e aéreas de boa parte dos demais atores do conflito, não apenas em território sírio, mas também no Iraque, onde chegou a controlar um território significativo. Pessoal, e nesse cenário, quais seriam as perspectivas, né, do Oriente Médio para a gente poder encerrar esse assunto tão complexo, mas tão atual? A questão do Oriente Médio, ela não se resolve com a simples demarcação de territórios, né? A solução, né, dos conflitos vai além disso, né? Requer o desenvolvimento de estruturas de controle sobre as ações deflagradas por extremistas locais. Sejam esses extremistas sionistas, né, ou jihadistas islâmicos, certo? Mas tem que haver um controle, né? Tem que barrar essas ações extremistas. E aí a gente vai observar também que o Oriente Médio ele vai se destacar pela produção petrolífera, né? Então as exportações de petróleo a gente vem acompanhando nesses últimos anos, elas estão deixando de ser a principal fonte de recursos, né? Até mesmo porque a gente vivencia num mundo onde a gente já tenta, né, trocar as fontes de energia por fontes de energias alternativas, limpas, menos poluentes. E a questão também, o Oriente Médio já se prepara para isso, né? Eles não podem deixar o petróleo ser a única base econômica, né? Então, eles já se preparam também, certo? Para vivenciar exatamente esse declínio decorrente do petróleo. Então, eles acabam investindo também no turismo, né? O turismo, inclusive, tem algumas cidades já com grandes infraestruturas de hotéis, né, e locais de interesse para visitação instalado, né? Que é o caso, por exemplo, da cidade dos Emirados, de algumas cidades, né? Em cidades dos Emirados Árabes Unidos, como Dubai e Abu Dhabi, né? Então a gente vai observar aqui que o turismo ele já acaba também impulsionando a economia, né, do Oriente Médio. É uma perspectiva aí, né, de mudança de forma bastante positiva, né? Muito embora essa questão do turismo ele acabe também sendo impactado, né, pelos conflitos. E aí a gente quanto aos problemas sociais enfrentados, né, pelo Oriente Médio, também há grandes perspectivas de mudança, já decorridos em alguns anos após a Primavera Árabe, que observa que, na maioria dos casos, é a permanência da centralização do poder em determinados grupos políticos, a falta de liderança, a falta de liberdade, perdão, e de democracia, os quais eram as reivindicações das manifestações, né, que aí foram intituladas como Primavera Árabe. E aí, pessoal, a gente, só para encerrar, né, o debate sobre a questão dos refugiados, também tem que se levar em consideração, né, como é que vai ficar esses refugiados, né? Então, ainda há um debate muito caloroso, né, sobre a acolhida desses refugiados da guerra da Síria. Também vai marcar nessa perspectiva, né, do Oriente Médio no século XXI. E aqui a gente encerra, né, o conteúdo do Oriente Médio. Então, na próxima aula, a gente já irá falar sobre a herança da Guerra Fria, muito embora a gente tenha até abordado em alguns momentos em todo esse conteúdo do Oriente Médio, né, e a geopolítica do século XXI. Então, pessoal, até a próxima. Tchau.